Olá, eu sou o Dr. Valdemar Carvalho, sou médico ginecologista, faço parte da diretoria do Instituto Ideia Fértil e sou o coordenador do CRASE, Centro de Referência em Situações Especiais. E vou passar para vocês aqui algumas informações importantes hoje. O CRASE, ele surgiu de uma necessidade de um laboratório que atendesse os pacientes que tivessem algum grau de infecção. Geralmente as infecções causadas por vírus, como HIV, a hepatite B, C, HTLV. E essas pacientes, eles não tinham um centro especializado que eles pudessem utilizar dentro das condições de biossegurança adequadas. Então, no começo da década de 2000, a gente pensou um pouco e falou, poxa, é possível fazer uma adaptação aos laboratórios de reprodução assistida. Nós montamos, nessa época, um laboratório especializado com um nível de biossegurança adequado para o tratamento de pacientes que forem soropositivos, principalmente para HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV. É claro que nós também, com o CRASE, ele é situações especiais, então ele não é só infecções, ele atende outras situações do ponto de vista de outras doenças que a gente poderia atuar também, mas as principais são as infecções clínicas. O casal soro divergente ou até o casal soro convergente, onde um dos dois um é positivo e o outro é negativo, ou quando os dois são positivos para algum tipo de vírus, o grande preocupação nossa é a transmissão do vírus, Então a transmissão existe em três formatos. O formato da transmissão mais conhecida é a transmissão vertical, mãe e filho. O formato da transmissão horizontal é de parceiro para parceira, ou vice-versa. E tem a transmissão cruzada, que quase ninguém fala, que é a transmissão que acontece dentro do laboratório, entre uma amostra e outra, ou até com os profissionais que trabalham dentro do laboratório com risco de contaminação. Então, o objetivo é a gente poder fazer esse tratamento, gerar uma criança, usar um laboratório sem risco de transmissão, nem para o parceiro, nem para o filho, nem para o profissional que está dentro, trabalhando ali no laboratório. O casal soro divergente, onde o mais comum, falando no HIV, o mais comum é o homem positivo e a mulher negativa. O nosso objetivo principal e os avanços foram de tirar o HIV do sêmen. Então a gente consegue pegar a partícula viral, limpar, que ele fica separado do espermatozoide do sêmen mesmo, que é o líquido, tirar essas partículas desse espermatozoide e deixar esse espermatozoide, entre aspas, filtrado para colocar no tratamento, ou de fertilização in vitro, ou de inseminação artificial. Então a importância do casal soro divergente nesse momento é isso. Mas e quando a mulher é positiva, doutor, como é que eu faço? Então a gente também tem que ter esse ponto de vista. Então a mulher é positiva e o homem é negativo. Já existe uma situação que é inevitável, o risco da transmissão vertical. Porque se a mãe é positiva, já existe o risco de transmitir para o neném. Então a gente faz todo o auxílio inicial explicando para o casal que, olha, aqui existe um risco inerente da mãe ser positiva e o bebê ter o risco da doença. Então a gente vai minimizar esses riscos. Como? Tendo certeza que ela está clinicamente controlada, tendo certeza que um infectologista que avaliou o caso, deu autorização para ela engravidar, tendo certeza que no momento do parto nós vamos usar todas as formas que a gente chama de profilaxias, que são as formas de prevenção para que essa criança nasça sem a doença. Então a parte que a gente preocupa na hora do nascimento é que essa criança ela nasça livre do vírus e que faça o seguimento nos primeiros meses, tendo certeza que não houve a contaminação dela. O CRASE, quando a gente criou, não tinha muitos pacientes fazendo os tratamentos. Muitas clínicas fechavam no final do ano para utilizar só para os pacientes que tinham infecção viral. Eu tinha acabado de voltar de um congresso europeu e eu conversei com o professor Caio, que é o diretor do Instituto Ideia Fértil, e falei, gente, a gente precisa tomar uma atitude. Isso eu acho até discriminatório o paciente só poder fazer numa determinada época o tratamento. Então a gente fez um projeto piloto de vamos investir, vamos fazer um laboratório, e aí tinha muitas peculiaridades, inclusive transformar aquele laboratório de reprodução assistida, que tem um nível de segurança básico, num nível de segurança avançado, que é o nível de segurança 3. E nós conseguimos fazer isso, mudamos tudo isso, e nós coincidentemente descobrimos que foi o primeiro centro da América Latina a fazer isso, Então ficamos muito felizes por sermos pioneiros nisso. Bem, vamos lembrar que toda doença infecto-contagiosa ela tem
uma conotação discriminatória, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que está com tuberculose do seu lado, você vai olhar, nossa, está com tuberculose, que medo e tal. Covid, nós vivemos uma pandemia, então nós tínhamos medo de pegar Covid da pessoa que estava do lado, brigávamos com as pessoas que estavam sem máscara, né? Então, o que acontece? Imagina um casal que tem um vírus que pode passar de um para o outro, que pode passar mãe e filho, que pode contaminar uma equipe que está trabalhando para ele. Sempre existiu esse critério de preocupação e as pessoas sempre vivem num anonimato. Ninguém quer falar que tem um vírus ou é portador de um vírus. Então, isso a gente tinha que derrubar isso, a gente tinha que mostrar que uma pessoa que vive com HIV, ela é uma pessoa normal, ela vive muito bem, ela tem condições de ser pai, mãe. Uma pessoa que é portadora de um vírus de hepatite, ela já sofreu, ela tem risco, né? Então a gente vê o estado que ela está adequado e procura dar essa maior conforto no tratamento, tratando essa pessoa igual a qualquer outra pessoa, apenas é portadora do vírus que exige ali um cuidado especial e que foi esse o tom que nós, quando formamos o CRASE, quisemos dar para que os pacientes, os casais, as pessoas que vinham nos procurar se sentissem confortáveis, né, com o tratamento. Então, existe, por ser uma doença infecto-contagiosa, uma coisa de discriminação e preconceito e tal. Mas eu acho que, teoricamente, no mundo que nós vivemos hoje, seria muito bom que as pessoas não precisassem viver no anonimato em questão das suas doenças, né? Como uma mensagem final importante que eu queria dar para todas as pessoas que são portadoras de algum vírus e que, por serem portadoras do vírus, elas tenham a infertilidade, porque muitas vezes os portadores do vírus podem engravidar sem necessariamente ter infertilidade, né? Mas muitas vezes a orientação que nós podemos dar é importante. Tem um conceito novo, por exemplo, sobre o HIV, que muita gente não sabe. E o quanto eu puder divulgar isso vai ser interessante, né? Que é o conceito de indetectável, carga viral indetectável, é igual a não transmissão do vírus, né? E esse conceito, a partir de 2018, 2019, ele vem tomando muita força. Então, a gente muitas vezes usa uma profilaxia, pré-exposição, pós-exposição para o vírus do HIV, mas hoje, se o casal está sendo bem orientado, tanto pelo infectologista, ou se quer engravidar e está com medo, que venha procurar o nosso serviço, nós vamos explicar para ele que se está mantida a carga viral indetectável, está com a imunologia boa, né, está com as suas defesas boas, existem condições de fazer um tratamento bastante simples, com relação sexual programada, tudo direitinho. Então, é muito importante e é um recado extremamente importante, não postergue a sua gravidez ou o seu planejamento reprodutivo por conta da doença. Procure um infectologista, procure nós, especialistas em reprodução, que nós podemos dar a orientação, inclusive até para tratamentos mais simples, não necessariamente fertilização in vitro, para que vocês possam ter uma gravidez saudável, com o menor risco possível de transmissão do vírus, né? E que tenha a constituição da sua família de uma forma alegre, feliz, sem preconceitos.